Os jogos online estão fazendo vítimas todos os dias no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas perdem não apenas dinheiro, mas suas famílias, sua dignidade e quase perdem suas próprias vidas. Hoje vou contar a história real de Paulo dos Santos, um homem comum que caiu na armadilha das apostas esportivas e quase perdeu tudo. Tudo começou em 2015, quando Paulo dos Santos conheceu as apostas esportivas. No início, parecia um mundo de oportunidades. Paulo era inteligente, dedicado e começou da maneira certa. Ele fez cursos online, estudou estratégias e começou a trabalhar como trader na Betfair, uma das principais plataformas de apostas esportivas do mundo. Paulo tinha um método. Ele estudava os jogos no dia anterior às partidas, analisava estatísticas, forma dos times, lesões de jogadores, histórico de confrontos. No dia do jogo ele acompanhava a partida ao vivo e só fazia sua aposta se a análise em tempo real batesse com a análise que havia feito no dia anterior. Era disciplinado, metódico e profissional. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ganhar. Suas análises eram precisas e ele tinha muito mais acertos do que perdas. Paulo estava confiante. Ele havia encontrado uma forma de ganhar dinheiro de casa, usando seu conhecimento e disciplina. Mas então, em um dia aparentemente normal, tudo mudou. Paulo começou a ganhar seguidas vezes e foi aumentando o valor das apostas. A adrenalina tomou conta. Ele parou de fazer as análises detalhadas que garantiam seu sucesso. Mudou de trader, que exigia estudo e paciência, para apostas simples, rápidas, sem análise prévia. E no início dessa nova fase, Paulo ganhou muito dinheiro, mais dinheiro do que jamais havia ganhado em tão pouco tempo. A sensação era indescritível. Ele se sentia invencível, um gênio das apostas. Mas aí veio a primeira perda. E aquela perda mexeu profundamente com Paulo. Não era apenas o dinheiro perdido, era a sensação de falha, de que ele havia cometido um erro que não poderia ter cometido. Foi aí que Paulo cometeu o erro fatal que milhares de apostadores cometem. Ele começou a aumentar as apostas para tentar recuperar o que havia perdido. Essa mentalidade conhecida como loss chasing, ou caça ao prejuízo, é a destruição de qualquer apostador. Paulo não estava mais apostando com estratégia. Ele estava apostando com emoção, com desespero, com a necessidade urgente de recuperar o dinheiro perdido. E o resultado foi devastador. Paulo perdeu tudo. Quebrou completamente sua banca. Todo o dinheiro que havia ganho. Todo o capital que havia investido. Tudo desapareceu em questão de dias. Mas a história de Paulo não terminou aí. Na verdade, ela estava apenas começando. E o pior ainda estava por vir. Sem dinheiro e convencido de que conseguiria recuperar tudo se tivesse apenas mais uma chance. Paulo começou a fazer empréstimos consignados. O primeiro empréstimo parecia razoável na cabeça dele. Era só para recuperar o que havia perdido. Mas ele perdeu esse dinheiro também. Então fez outro empréstimo. E outro, e mais outro. Ao longo dos anos, Paulo fez mais de 10 empréstimos consignados, todos destinados a alimentar seu vício em apostas. E perdeu tudo, absolutamente tudo. A situação de Paulo se tornou desesperadora. Ele estava afundado em dívidas, sem conseguir parar de jogar, preso em um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Paulo pensou em tirar a própria vida várias vezes. O peso da vergonha, das dívidas, da incapacidade de parar era tão grande que ele não via mais sentido em continuar. Mas por alguma razão, por alguma força que ele mesmo não conseguia explicar, Paulo não tirou sua vida. Ele continuou. Mesmo quando tudo parecia perdido, Paulo tentou parar de jogar várias vezes. Ele deletava os aplicativos, bloqueava os sites, prometia a si mesmo que nunca mais voltaria e conseguia ficar alguns meses longe das apostas. Mas então, inevitavelmente, ele recebia algum dinheiro, um salário, um 13º, qualquer valor. E aquela vontade incontrolável de jogar voltava com força total. Paulo caía na tentação novamente. E o ciclo recomeçava. E sempre acontecia a mesma coisa. Paulo começava ganhando um pouco. Essas pequenas vitórias reacendiam a esperança de que ele conseguiria ganhar muito. Então vinha a ganância, aquele sentimento poderoso que diz: se você ganhou com pouco, imagine quanto ganharia apostando tudo. E Paulo começava a usar 100% do valor da sua banca. Banca, para quem não sabe, é o termo usado para se referir ao dinheiro total que você tem disponível para jogar. E usar 100% da banca em uma única aposta é suicídio financeiro. Houve uma vez particularmente dolorosa na história de Paulo. Ele havia conseguido juntar R$2.000 e depositou esse valor na sua conta de apostas. No primeiro dia,
Ele perdeu R$ 1.300 em apostas impulsivas e mal calculadas. Paulo ficou de cabeça quente, furioso consigo mesmo, e decidiu parar por 3 ou 4 dias para esfriar a cabeça. Quando voltou a jogar, algo extraordinário aconteceu. Paulo começou muito bem e ficou 7 dias seguidos sem perder uma única aposta. Era uma sequência impressionante. Os R$ 1.300 que restavam se transformaram em R$ 15.000. Isso mesmo, R$ 15.000 em apenas uma semana. Paulo havia feito uma pequena fortuna e estava ganhando R$ 500 por dia, de forma consistente. Mas a ganância, essa velha conhecida, voltou a bater na porta. Paulo começou a fazer apostas em times que ele nunca tinha visto jogar, em ligas que ele não conhecia, em jogos sobre os quais não tinha informação nenhuma. Ele estava apostando por apostar, movido pela sensação de invencibilidade que o dinheiro fácil traz. E foi aí que tudo começou a dar errado novamente. Na primeira dessas apostas irresponsáveis, Paulo perdeu R$ 5.000 de uma só vez. Ele ficou desesperado. Entrou em pânico. Com as mãos tremendo, ele sacou uma parte do dinheiro que ainda tinha na conta, tentando salvar pelo menos alguma coisa. Mas o restante, ele perdeu em mais apostas desesperadas tentando recuperar os 5.000. Paulo decidiu parar de jogar mais uma vez. Mas parar sozinho é extremamente difícil, especialmente para alguém que já está viciado. Alguns meses se passaram e Paulo voltou a jogar novamente. Dessa vez, ele fez mais empréstimos bancários, pegou dinheiro emprestado no cartão de crédito com juros absurdos e perdeu tudo novamente. De 2015 a 2025, Paulo calcula que perdeu mais de R$ 120.000 com as apostas e com os juros dos empréstimos que fez para alimentar seu vício. Mas o dinheiro era apenas parte do problema. Houve vezes em que Paulo perdeu o dinheiro destinado às despesas dos filhos. O dinheiro do aluguel foi para as apostas, e ele teve que inventar desculpas para o proprietário. O dinheiro da conta de luz, da alimentação da família. Tudo era drenado para alimentar o monstro insaciável do vício em apostas. Paulo estava destruindo não apenas sua vida financeira, mas sua vida familiar, sua saúde mental, sua dignidade. Foi então que Paulo teve uma convicção profunda e honesta consigo mesmo. Ele não conseguiria sair do vício das apostas sozinho. Por mais que tentasse, por mais que prometesse a si mesmo que pararia, ele sempre voltava. Paulo percebeu que precisava de ajuda profissional e tomou a decisão mais importante de sua vida. Procurou uma psicóloga para fazer terapia. O primeiro dia de terapia foi o pior dia na memória de Paulo. Ele teve que sentar na frente de uma pessoa que nunca tinha visto na vida e confessar tudo. Teve que falar sobre o vício, sobre as mentiras, sobre o dinheiro perdido, sobre os pensamentos suicidas, sobre a vergonha. Foi extremamente doloroso, mas foi também o primeiro passo real em direção à recuperação. Nas primeiras sessões, Paulo começou a ver mudanças. Ele parou de jogar, bloqueou os sites de apostas, instalou aplicativos que impediam o acesso a plataformas de jogos. Tudo parecia estar indo bem. Paulo estava otimista de que finalmente havia vencido o vício. Porém, algumas semanas depois, ele caiu na tentação novamente e voltou a jogar. E, como sempre, perdeu o dinheiro. Na sessão seguinte de terapia, Paulo teve que admitir que havia recaído. Mas ao invés de julgamento, ele encontrou compreensão e, mais importante, um trabalho focado em entender os gatilhos que o levavam de volta ao jogo. Nas sessões seguintes, Paulo e sua psicóloga identificaram 2 gatilhos principais que provocavam suas recaídas. O primeiro gatilho eram algumas amizades específicas. Paulo tinha amigos que só falavam em apostas, que compartilhavam dicas de jogos, que viviam nesse mundo. Sempre que Paulo estava perto dessas pessoas, a vontade de jogar se tornava quase irresistível. A solução foi difícil, mas necessária. Paulo começou a evitar essas amizades. Se distanciou desses círculos sociais para proteger sua recuperação. O segundo gatilho era ainda mais forte e mais traiçoeiro: a bebida alcoólica. Paulo percebeu que sempre que bebia, mesmo que fosse apenas algumas cervejas, sua resistência ao jogo desaparecia completamente. Se ele estivesse bebendo e ouvisse alguém mencionar apostas, ouvisse um anúncio ou simplesmente lembrasse dos jogos, era o fim. Ele pegava o celular e começava a jogar, e mais uma recaída acontecia. A combinação de álcool e o vício em jogos era devastadora. Hoje, Paulo ainda segue fazendo tratamento com sua psicóloga. Ele relata que vem se policiando constantemente, evitando os gatilhos que identificou, se afastando de situações de risco. Paulo aprendeu que pensava que era capaz de parar sozinho, mas descobriu da pior forma que é impossível vencer esse tipo de vício.
sem a ajuda de um profissional qualificado. A história de Paulo dos Santos não é única. Milhares de brasileiros estão passando pelo mesmo calvário neste exato momento. Sejam apostas esportivas, o famoso jogo do tigrinho ou qualquer outro tipo de jogo online, o padrão é sempre o mesmo. Começa com pequenas vitórias, evolui para perdas cada vez maiores, leva a empréstimos e dívidas, destrói famílias e, em casos extremos, tira vidas. Se você está assistindo este vídeo e reconhece em si mesmo os sinais que Paulo apresentou, se você já perdeu dinheiro que não podia perder, se já mentiu para sua família sobre suas apostas, se já tentou parar e não conseguiu, procure ajuda profissional o mais rápido possível. Não espere até perder tudo. Não espere até chegar ao fundo do poço como Paulo chegou. O vício em jogos é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e requer tratamento profissional. Psicólogos, psiquiatras e grupos de apoio como Jogadores Anônimos estão disponíveis para ajudar. A vergonha e o orgulho não podem ser maiores que seu desejo de se libertar desse ciclo destrutivo. Paulo quase perdeu tudo, mas teve a coragem de buscar ajuda. Sua jornada de recuperação continua, um dia de cada vez. E se Paulo conseguiu dar esse primeiro passo, você também consegue. Não deixe que os jogos online destruam sua vida, sua família e seus sonhos. Procure ajuda, hoje mesmo.